Mas ontem, excepcionalmente ontem, esse candle aqui teve, podemos dizer que, não vou falar o culpado como um todo, porque o mercado é muito grande, mas a reserva da Luna Foundation foi toda ela movimentada. Ainda não dá para falar que ela foi executada, mas ela foi toda movimentada. E para quem sabe, eles eram uma das maiores baleias de Bitcoin. Isso gerou o que no mercado, Marcos? Aquele botãozinho vermelho que a galera bate assim, ó. Panic Sell, aquele botãozinho de Panic Sell. Então, ontem, nós estávamos numa tendência de baixa, sim, tá? Era claro uma tendência de baixa, é claro uma tendência de baixa, isso, mas o mercado acelerou muito ontem quando viu que as reservas da Terra foram retiradas da onde deveria ficar, né? Foi movimentada as carteiras. Vários lugares aqui na internet dão destaque para isso, né? Um deles, o portal do Bitcoin. Fundação Luna esvazia a carteira com 42 mil bitcoins. Marcão, conta rápida. Quanto que vale 42 mil bitcoins? Aí você me arrebenta. Calma aí, deixa eu... Faz aí para nós enquanto eu vou levando aqui pro pessoal. E o preço do Bitcoin desabou para 30 mil no momento que a carteira da Luna Foundation Guard foi esvaziada. Por quê? Não significa que ela foi vendida, mas sim que ela foi movimentada. 1.322.580.000 de dólares. De dólares, pessoal. Então nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais que foram movimentados assim, ó, em uma hora para outra. E isso fez com que o Bitcoin perdesse os 33 mil, que quem estava aqui na live com a gente ontem, lembra, ele operava nessa faixa de 33 mil e buscasse lá os 29 mil alto. A Luna Foundation é uma organização do ecossistema da Terra Luna e ela esvaziou nessa segunda-feira sua carteira de Bitcoin, dedicada a fornecer recursos para garantir o lastro da stablecoin Terra USD, a UST. Pessoal, isso aqui gerou uma coisa que a gente, pelo menos eu nunca tinha visto não, uma stablecoin valer 0,60 centavos. Vou mostrar para vocês no gráfico daqui a pouquinho. Ao observar o rastro do Bitcoin na blockchain, e presta atenção, o legal do Bitcoin, o legal das criptomoedas é a blockchain, porque não tem como você se esconder, né? Não se tem uma confirmação do destino final das moedas. No Twitter, usuários especulam que uma parte desse dinheiro foi enviada para a corretora OKX, sinalizando uma possível liquidação da reserva de Bitcoin no mercado. Parece que o seguinte, para segurar o preço do UST, eles executaram uma parte dos bitcoins e jogaram lá para poder voltar. Vocês vão ver no gráfico daqui a pouquinho que ele foi e voltou. Aliás, daqui a pouquinho não, agora. Vamos ilustrar falando, né? Então aqui, olha, tá o UST. Se você prestar atenção, as stablecoins, olha, a USDT tá pareada com o real, mas a USDC já tá pareada com o dólar. Olha lá, ela fica entre 0,999,999 a 1,000 alguma coisa. A outra aqui é o BUSD. O BUSD também, olha, variando próximo a $1. A outra aqui embaixo, tem várias outras aqui embaixo, olha. A Rapid Bitcoin também. Várias outras aqui fazem isso. Porém, a UST da Terra Luna ontem fez esse movimento aí, galera. Nossa Senhora. Olha esse movimento. Ela saiu aqui da casa do seu $1, do 0,999, e veio aqui em 0,60 centavos de dólar. Para uma stablecoin, isso é um absurdo acontecer, tá? Alguma coisa de muito errada está aí. Ó, aquela famosa frase que a gente gosta muito, né? Algo de errado não está certo e tá aí provado. Lembra vocês que há uns meses atrás foi questionado se Terra Luna era pirâmide. Para quem lembra aí, fizemos um vídeo, inclusive rolou apostas entre o CEO e algumas pessoas de que daqui a um ano o preço da Terra Luna, aliás, da Luna, estaria maior, né? A Terra não tem como, porque a Terra é a stablecoin. Mas não tem como, mas menos a gente já viu aqui, né? 0,60 centavos de dólar. Seguindo lá na matéria, galera, para que a gente possa continuar o conteúdo aí da Terra Luna, alguns usuários pegaram a movimentação, né? Principalmente esse @DexTrader, né? A gente tem que dar o crédito
O cara aí escrafunchou, como diria aqui no sul das Minas Gerais, e viu tudo que aconteceu, né? Por exemplo, a Terra Luna, faz sentido? Você acha que faz sentido eles mandarem os seus bitcoins para as corretoras para, sei lá, em alguma ocasião segurar o preço do teto? Você acha que faz sentido? Você acha que o Bitcoin não tem fundamento suficiente para eles segurarem por longo prazo e somente aguardarem o mercado? Você acha que não tem? Claro que tem. O Bitcoin tem muito fundamento. Mas o que na minha visão... Eles não têm o lastro, para mim, eles não tinham o lastro para esses UST. Eles estavam usando o dinheiro para compra de bitcoins, aí, na esperança que o Bitcoin se valorizasse e eles pudessem lucrar e aumentar o lastro deles. Por que eu falo isso, gente? Faz as contas comigo. Conforme a matéria que a gente viu aí no sábado, uma baleia vendeu 258, acho que milhões de dólares. Executou. Isso já jogou o preço para 0,98. Rapidamente o negócio começou a azedar e para segurar o preço do UST, eles executaram os bitcoins. Não tem outra explicação para mim, Marcos. Não tem outra explicação. Nossa, o Henrique fez uma pergunta aqui extremamente complexa. Extremamente complexa. Se a gente souber, a gente responde. Vamos lá, ó. Henrique de Almeida Fernandes. De R$200, estou com R$75. Saio da Luna, executo esse dinheiro? Não. Eu também acho que você não tem que realizar prejuízo. Eu não sei o quanto R$200, Henrique, corresponde para você no seu... Como é que eu falo? Seu portfólio, né? Seu portfólio. Mas eu vou tomar por base que você deve ter uns R$1.000 investido. Vou acreditar nisso. E isso seria algo em torno aí de 20%. Então não faz sentido você executar uma posição de R$200, tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que pensar assim, ô Henrique, a Luna, querendo ou não, por tudo que está acontecendo agora, a Luna é um bom projeto, né? Em teoria é um bom projeto. A gente acredita que ela vai sobreviver durante o bear market. Muita gente acredita que ela vai sobreviver durante o bear market. Então, em um futuro próximo, agora você vai ter que ter paciência, cara. Você vai ter que ter muita paciência, como a grande maioria dos investidores tem. Warren Buffett tem paciência. É um cara que compra para o longo prazo. Então, você vai ter que ter paciência e infelizmente, aguardar. Sentar a bunda na cadeira e aguardar. Se você tiver mais capital, você pode tentar fazer um preço médio, tá? Mas não é muito recomendado. Porque, como eu falei para vocês, não estou falando que Terra Luna vai morrer, que o projeto vai acabar, tá? Mas muitos projetos lá em 2018 pararam de existir. Por que eles pararam de existir? Por que eles morreram? Porque, cara, para um projeto funcionar, a ideia básica é que o projeto tenha caixa. Ninguém faz nada, nenhum projeto faz nada se não tiver dinheiro. Ele tem que ter dinheiro ali. E como os investidores não estão injetando grana, o projeto ele fica sem grana. E aí ele acaba morrendo. Então, estuda, vê o que a Luna tem de caixa. Vê se a Luna tem capital para segurar uma queda de longo prazo. Vê isso e aí você vai ter uma decisão melhor.